Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é uma mensagem da Igreja Cristã Maranata. Eu convido você a lermos a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, a partir do verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O texto que lemos fala da parábola do filho pródigo. A palavra nos diz que o filho mais moço toma uma decisão. Por mais que ele estivesse debaixo dos cuidados do pai, gozando da alegria, da companhia do pai, sendo sustentado pelo pai, na casa do pai, ele pede ao pai a sua herança e decide ir para longe. E nós vamos ver com esta palavra que quando o homem decide se afastar de Deus, os prejuízos são terríveis. A primeira coisa, aquele filho pediu que o pai lhe desse a herança, dizendo ele que lhe pertencia. E nós sabemos que herança nós recebemos quando o pai morre. Para aquele filho, o pai já não tinha nenhuma importância. E ele saiu da condição de devedor, de gratidão, para exigir, achando que tinha direitos. E o pai prontamente atende o seu pedido. Meus irmãos, coisa muito triste é quando para o homem, o pai já não tem valor. Quando o homem decide ir para distante do pai, e ele começa a ser dono de si, da sua própria vida, e diz a palavra que ele foi para uma terra longínqua, ele foi para longe do pai. E nós vamos ver aqui que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele sofre. A primeira coisa é que a herança, rapidamente ele gastou. Dissolutamente ele perdeu tudo. Os valores que ele tinha ao lado do pai se desfizeram com uma velocidade incrível, porque os valores da eternidade
só são preservados junto ao Pai. Aquele homem, então, se depara nessa terra longínqua com uma fome, com uma extrema necessidade. E nós estamos vivendo um momento em que há fome no mundo. E essa fome, essa necessidade é de alma. Aqueles que estão distantes do Pai e da casa do Pai, eles estão sofrendo. Quanto mais longe de Deus, mais faminto o homem está, mais necessitada a alma do homem está. E diz a palavra que ele procura um cidadão daquela terra longínqua. E a palavra que aquele cidadão teve para este filho foi que ele fosse para os campos apacentar porcos. Porque esse é o conselho do mundo para aqueles que estão distantes do Pai. Que você cada vez mais se envolva com o pecado, com a maldade, com a mentira, com a iniquidade. Todo o conselho do mundo está preparado para aqueles que estão distantes do Pai. E aquele homem, diz a palavra que ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Vejam, meus queridos irmãos, que decadência. O Pai perdeu o valor, o distanciamento, o esvaziamento dos valores eternos, no meio da sujeira dos porcos, desejando comer os que os porcos comiam, porque quanto mais distante de Deus, mais o homem dominado pela carne, ele quer se envolver com o pecado. Podemos dizer que aquele moço, aquele filho, chegou no fundo do poço. Mas naquela situação terrível, ele começou a refletir. Ele começou a pensar na casa do Pai, na abundância que havia na casa do Pai, nos trabalhadores da casa do Pai. Ele disse que até os trabalhadores da casa do seu Pai, até os jornaleiros, aqueles que trabalhavam as jornadas de trabalho, tinham abundância de pão. Ele se lembra que os trabalhadores da casa do Pai eram abundantes, tinham fartura. E é preciso saber, nesta hora, que na casa do Pai há trabalhadores, há servos, há vidas que se entregaram a Ele, e aqueles que estão realizando a sua obra, esses têm abundância de pão, e esse pão é o pão vivo que desceu do céu. E ele começa a pensar, caindo em si: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei perante ti e os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Houve um grande despertamento na vida daquele filho, e é isso que Deus quer fazer e está fazendo hoje pelo seu Espírito Santo. Veja que não foi ninguém que pegou no braço daquele filho e o obrigou a voltar e exigiu que ele voltasse. Não, mas ele caiu em si, e nesta hora o Espírito Santo de Deus está agindo para que muitos também caiam em si e vejam a maravilha que é estar na presença do Pai, debaixo dos cuidados do nosso Pai Celestial. Como é bom servir na casa do Pai. O lugar do filho é junto ao seu Pai. E ele primeiro começa pensando, refletindo, mas chega uma hora que ele levanta-se. Levantou-se e foi ter com o seu Pai. E que nesta hora, você que nos assiste, que porventura esteja distante da casa do Pai, alguns até que serviam outrora a Deus, que estavam debaixo dos cuidados do Pai, na casa do Pai, mas que por algum motivo se afastaram. Nesta hora, Deus está agindo, abrindo seus olhos para que você caia em si e veja que esse mundo não tem o que nos oferecer.
O mundo leva o homem à fome da alma, à morte da alma, a humilhações terríveis. E aquele moço então se levanta e vai. Diz a palavra que o pai o viu de longe. Aquele pai o aguardava. E o abraça e o beija. Não coloca o dedo no rosto dele e aponta as suas falhas. O Senhor, nesta hora, não está aqui para apontar suas falhas, mas Ele te ama. O abraço do Pai é o abraço da alma. O beijo do Pai fala de uma vida de intimidade com Deus. Que maravilha é o homem voltando-se para o seu Criador, como filho. E o pai imediatamente promove uma grande festa. Sandálias nos pés. Era a preparação, calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. O anel no dedo, a identidade com o pai, com a família do pai, a casa do pai, as vestes novas. O bezerro cevado, o animal inocente que morreu para promover aquela festa, porque aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós para que hoje tivéssemos alegria de alma. E aquele momento de sujeira, tristeza, desilusão. Agora, quando o homem levanta-se e vai ao encontro do Pai, ele agora é purificado, é liberto, é acolhido. E uma grande festa acontece, porque há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Um pecador se arrepende. E onde você estiver agora, o Pai Celestial, o Deus que te ama e que te quer perto dele, está também promovendo essa grande festa. Veja que a partir do momento que ele chega na casa do Pai, nós vamos ver a palavra alegria. Alegremo-nos, alegremo-nos, porque a verdadeira alegria para o homem está em estar na casa do Pai, na presença do Deus vivo, festejando a salvação, vivendo a alegria da salvação. E esta é a palavra que o Senhor tem para nós. O que eu preciso fazer hoje para receber esta bênção? Para sair dessa vida de tristeza para uma vida feliz na presença do Pai, você precisa se levantar e ir ao encontro dele, porque ele está te esperando. E a palavra final foi, observe que coisa extraordinária. E o seu filho, porque o meu filho que estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, foi encontrado. E este Deus maravilhoso é o único que pode tirar o homem da morte para a vida. Pode pegar o perdido e colocá-lo no caminho de salvação. Esta é a grande bênção que Deus tem para cada um de nós. Estarmos na casa do Pai, vivendo a alegria que só o Pai tem para nos dar. Esta é a grande bênção que o Senhor tem para a sua vida. Que Deus possa continuar te abençoando. E que esta palavra de Deus possa entrar no seu coração, transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar os seus pensamentos, o seu coração, possa dar sentido de viver a você. E na presença do Pai, como filho, você possa viver as bênçãos celestiais. Que Deus abençoe a todos e a todos a paz do Senhor Jesus. Amém.